Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma entrevista aqui deliciosa de fazer, porque entrevistar amigo é muito mais legal, né? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com o meu entrevistado hoje aqui, alguns anos atrás, enquanto eu era agência de publicidade ainda. E hoje ele é aqui empreendedor, dono de agência, CEO de agência. Então, eu queria dizer, Astério, que é muito legal ter você aqui. Astério, que é fundador, CEO e CCO da Agência 35. E se você não conhece a Agência 35, procura aí, ele vai falar bastante, mas é uma agência incrível, é linda. Recomendo que vocês procurem se informar. Querido amigo, um prazer ter você aqui. Conta essa história tão bonita que você tem, de Bacana, nascida na Paraíba e invadiu a publicidade brasileira. que bacana. Obrigado pelo convite. Imagina. Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer a gente bater um papo. E engraçado, porque é a primeira vez que eu falo com alguém que sabe que eu sou paraibano. É uma coisa que muita gente não sabe, mas eu achei curioso você falar nisso. É um lugar que eu gosto muito. Meus irmãos moram lá, minha mãe mora lá. E faz tempo que eu não vou, aliás, preciso voltar aí, porque eu tenho ouvido que João Pessoa tem virado um lugar que vale muito a pena conhecer ou revisitar. Muito legal. Conta como é que foi essa trajetória. Eu, eu sempre fui muito curioso e muito interessado por propaganda. Eu era o típico adolescente, quer dizer, eu não sei se isso era muito típico, mas eu era o adolescente que eu gostava de ver comerciais. Então eu adorava, eu lembro que na época tinha um programa sobre publicidade na TV Cultura que mostrava os comerciais, eu adorava ver aquilo. E então aos 17 anos eu já sabia que eu queria ser publicitário. E fui estudar e acabei indo fazer faculdade em Buenos Aires, eu morei na Argentina há um tempo. E foi um período muito interessante, porque era a época do renascimento da publicidade argentina. Foi quando a publicidade argentina se tornou muito reconhecida no mundo, principalmente televisão, que era uma coisa que eles faziam muito bem. Era ali um momento muito hot ali da Gucci Bacchetti, da Vega Olmos Ponce, muitos talentos surgindo. Foi a época que o Juan Cabral, por exemplo, começou a despontar como redator ainda. Então era um período que era legal acompanhar aquilo. Era muito gostoso estar vendo aquilo de perto. E foi muito interessante, né? Eu fiquei morando lá um tempo, o período da faculdade, depois eu vim para São Paulo porque eu já queria ser redator, e eu sentia que o fato de eu ser gringo criava uma resistência, eu não tinha experiência de trabalho, então vir para São Paulo seria um jeito de começar. E foi aí onde eu comecei a estagiar em algumas agências e fui Loduca, W Brasil, fui engatinhando ali, indo para alguns lugares até que as coisas foram acontecendo. E é curioso, porque eu nunca quis ser dono de agência. Eu nunca sonhei em ter uma agência de publicidade. A minha vontade sempre foi trabalhar com as pessoas que para mim eram muito inspiradoras e fazer parte de equipes legais, de agências criativas, mas nunca sonhei em ter uma agência. E aconteceu, chegou um dado momento em que eu percebia que as coisas que eu acreditava e que eu achava que eram relevantes para o mercado, apesar delas ainda não estarem sendo discutidas diretamente, faladas abertamente, elas já estavam muito na entrelinha dos anunciantes ali. Eu percebia de alguma forma que esse mercado estava se abrindo a uma experimentação um pouco maior e que o projeto que eu tinha na cabeça talvez tivesse uma chance de dar certo. Né? E foi onde decidimos arregaçar as mangas e fazer a 35 acontecer. Eu lembro até hoje, o primeiro dia foi muito curioso, porque eu fui num cowork, e era segunda-feira, 9 da manhã, e eu saí de casa para ir trabalhar e abri o meu computador numa mesa de cowork que era só eu e disse, bom, agora eu tenho uma agência, vamos começar, o que, que eu quero que essa agência seja. E o primeiro trabalho da 35 foi esse, foi um statement que eu escrevi e ele virou uma espécie de manual de boas-vindas das pessoas que entram na agência, com tudo o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, o que a gente espera das pessoas, o que as pessoas podem esperar de nós. E eu acho bacana que isso tenha sido a primeira coisa ali a ser feita, porque isso é cultura.
né? Então eu acho que ali era uma semente de muito do que eu gostaria que a agência fosse. E eu acho que uma das coisas que me orgulha muito na 35 é que a gente criou uma agência muito saudável. Eu me arrisco a dizer que a 35 deve ser a agência que tem o menor turnover no mercado. Não sai, as pessoas praticamente não saem da agência. Nos últimos 3 anos, a gente teve 2 pessoas que saíram. Numa agência pequena, como a nossa, isso é muito pouco, né? São 6 anos de operação, com, se não me engano, a média de tempo das pessoas na agência é superior a 4 anos. Nossa. Então é muito elevado, é um lugar que as pessoas ficam. E eu acho que isso muito pelo tipo de trabalho que a gente se propõe a fazer e a forma como a gente acredita que esse trabalho pode ser feito. Eu acho que tem tudo a ver, acho que não só a publicidade, mas coisas legais podem ser feitas a partir da felicidade e não do sofrimento, né? Acho que tem a questão do naming de vocês é muito interessante, né? E você vai explicar o porquê do 35, mas acho que é isso, né? Acho que nesse ponto de intersecção, que é o 35, você vai explicar o motivo do porquê, acho que vocês já conseguiram passar dele, né? Conta para as pessoas por que 35. 35 é uma analogia. É uma inspiração que vem do universo das maratonas. Eu sou maratonista, agora um pouco precisando voltar a treinar, mas é um insight que vem desse universo. Uma maratona tem 42 quilômetros e o corpo humano não foi feito para esse tipo de desafio. A gente não tem capacidade física de acumular a energia necessária para isso. Então, quando você pega os dados históricos de provas, a maioria das desistências, sejam por lesão, por dificuldades emocionais, motoras, o que quer que seja, acontecem no quilômetro 35. É ali onde 99% das desistências acontecem. E tanto que ele tem um mito que é chamado o muro, né? E o que a gente enxerga que é o quilômetro 35? Ele é um ponto de definição. Né? Você tem um desafio como esse, então você precisa de uma estratégia para que, uma vez que é impossível você ter aquela energia, como que você vai adquirir ao longo do percurso? Qual que é a estratégia que você tem para passar por um ponto de impossibilidade, de dificuldade, né? E eu acredito que esses pontos de definição, eles estão presentes assim como estão no dia a dia das marcas, das empresas, das carreiras, das nossas relações. A gente precisa ter estratégia para as coisas. Precisa pensar, puxa, eu preciso ir daqui para lá, como é que eu chego? Né? Como é que eu agrupo as pessoas para estarem imbuídas da mesma coisa? Então o 35 nasce dessa analogia, né? E eu acho que ele orienta muito, a gente falou de cultura ali, eu acho que ele orienta muito o que a gente acredita como cultura, né? Pensar antes de fazer, para onde a gente vai, toda a energia colocada no mesmo objetivo, todas as pessoas alinhadas para aquilo. Tanto que a gente tem uma relação de parceria muito profunda com os nossos clientes. A gente praticamente não tem trabalho refeito. É curioso isso, e eu não acho que isso seja um mérito exclusivo da agência. Eu acho que os clientes que trabalham com a 35 entendem muito no começo a forma participativa de operação, e eu acho que isso leva a gente a um nível de acerto ali, e quando eu falo acerto, eu não falo acerto só nosso, acho que do conjunto das pessoas ali, muito elevado. Né? Então é uma agência onde as coisas fluem, e isso é muito bacana. Legal. Aproveita e fala então um pouquinho daqueles que você acredita que são os diferenciais da agência, né? Dos motivos pelo qual esses clientes escolhem vocês e acabam ficando tanto tempo com vocês. Tem uma coisa, Fabinho, que eu acho interessante, que é assim, trabalhei em algumas agências muito grandes, e agências muito grandes, elas têm uma característica natural, né? Elas são aquelas agências muito grandes e muito poderosas para os seus 2, 3 principais clientes. Né? Os que estão ali abaixo dessa faixa principal ali, eles não têm necessariamente aquele time de frente que esses mesmos principais clientes têm, mas eles pagam um fee como se tivesse. Então, uma coisa que eu observava no mercado é que, por outro lado, esses mesmos anunciantes, quando iam para estruturas muito menores, eles batiam no teto muito rapidamente, seja por dificuldades ali, por ferramentas ou equipes mais juniorizadas, enfim. Então eu via que tinha uma característica de mercado que nesse meio
caminho aqui tinha espaço para uma operação que ela fosse leve e que ela tivesse senioridade, que ela tivesse quem são os bons profissionais com experiência em grandes anunciantes, em boas agências, em uma estrutura que seja leve, que eles estejam com a mão na massa. Porque tem uma outra coisa que também é muito comum, que é os grandes profissionais, eles estão gerindo equipes. Eles não estão fazendo o que eles fazem melhor por natureza, né? Então você pega muitas vezes grandes criativos, eles estão gerindo uma equipe de criativos, eles praticamente não têm tempo de criar. As grandes pessoas de estratégia, a mesma coisa. Então eu acredito muito na mão na massa. Acredito muito nisso. Eu faço trabalhos pequenos, muitas vezes eu gosto de pegar para fazer. Eu acho que isso te dá uma profundidade no dia a dia do cliente, um entendimento de quais são as pedras no sapato dele. E eu acho que isso é muito rico, e eu acho que é indispensável, né? E eu acho que isso explica muito da natureza da nossa operação. Eu digo que a 35, resumida num tweet ali, é senioridade a serviço das marcas, numa operação que tenha proximidade, profundidade e muita parceria. A gente trabalha mesmo como uma extensão dos departamentos de marketing, né? Então é uma agência, eu falo que a gente tem uma grande virtude e um grande defeito, né? A gente é uma agência muito boa para você trabalhar quando você tem aquele nó em cima da mesa ali, você precisa desfazer aquele nó e, puxa, como é que eu vou transformar isso em planejamento, estratégia, em para onde eu quero ir? Eu acho que a gente é a agência que chega junto, que entende, que se aprofunda, que faz daquilo um projeto de comunicação bem resolvido. Por outro lado, eu digo que a gente é uma péssima agência se você é daquele perfil que você tem tudo que você quer, você só precisa de uma pessoa para executar do jeito que você mandar, da forma como você quer. Porque a gente pensa, a gente é opinativo, a gente acredita em determinadas coisas, a gente tem um jeito, um modelo de trabalhar que eu acho que não funcionaria com esse perfil. E eu acho que é muito importante para o mercado você entender o que você quer e o que você não quer também, né? Onde você funciona bem e onde você não funciona. Eu acho que é muito melhor no fim para você como empresa, para as pessoas que trabalham com você e para os anunciantes também, que eles não erram, né? Então, eu acho que essa é a característica principal da 35. Senioridade, proximidade, profundidade e agilidade. Fala como é que isso funciona na prática, se você puder trazer para a gente aqui, sei lá, 1, 2, 3 cases de como isso funcionou e funciona para os seus clientes. Tem um case que eu gosto de contar, que eu acho que ele explica bem o que a gente faz, que é um dos nossos primeiros trabalhos. Um dos nossos primeiros clientes ali foi um projeto que a gente fez com a Souza Cruz. E já é curioso de cara porque a Souza Cruz contrata uma agência se ela não faz publicidade assim. Mas a gente foi chamado para um trabalho muito mais de consultoria e entendimento, né? O negócio do cigarro vem nas últimas décadas ali em redução de mercado muito forte. Agora tem toda uma questão de vape, enfim, de uma outra coisa, mas isso não era a realidade daquele momento. E quando você olha para grandes empresas desse segmento, quando ela olha para o futuro, ela é uma empresa de cigarro, no mercado em que o cigarro tem muito desinteresse por parte das novas gerações, ou ela é uma empresa que tem outros negócios dentro desse negócio? E a gente foi a campo ali, naquele momento, o trabalho que a gente fez com eles passou por uma coisa que foi muito interessante, que foi uma pesquisa qualitativa, e a gente não contratou um instituto para isso. A gente tinha uma pessoa que vinha do know-how de pesquisa dentro do nosso planejamento, e a gente estruturou ali uma equipe abaixo dela e foi a campo, a agência em si, visitando pontos de venda. Foi São Paulo, Rio Grande do Sul e não lembro se Rio ou Paraná, mas visitando ponto de venda, conversando com quem eram os compradores e revendedores ali de produto, entendendo qual que era essa relação, como que quem estava do outro lado do balcão enxergava essa empresa, né? E foi dali onde a gente teve não um plano de comunicação, mas um plano de negócio. Então, eu acho que isso conta um pouco do que é a 35. Não é que a gente só trabalha com estratégia, mas naquele momento ali, o que eles precisavam não era de uma campanha publicitária, era de um entendimento como as ferramentas de comunicação podem ajudar uma grande companhia a pensar o futuro.
né? Tem um conceito que eu gosto muito, que é se não me engano, é do Larry Dobrow, né, que ele fala que é a blank page, né, que todas as empresas precisam ter uma pessoa que seja blank page, né, que seja aquela pessoa que vai olhar para o futuro, vai se preocupar em escrever e colocar no papel quem que essa empresa vai ser no futuro, o que que ela acredita, para onde ela está remando, né? Eu acho que a gente tem muito essa visão no dia a dia. Tem um outro case muito interessante. E eu acho que quando você é pequeno, você tem umas coragens que nascem acho que da ingenuidade, né? Eu acho que de umas coisas. A gente foi, eu não vou dizer quem foi o anunciante para não abrir tanto, mas era uma concorrência de um grupo de comunicação muito grande, uma empresa líder no seu segmento. E a gente foi para essa concorrência e eu dei uma bola fora sem querer na reunião de briefing. Porque eu tinha um entendimento olhando de fora a marca, e quando eu fiz essa pergunta, eu falei, puxa, como que é a relação da marca com a classe C? E eles se assustaram e falaram assim, não é classe C. Eu falei, puxa, gente, então peraí que tem um problema muito maior, porque para mim, olhando de fora, tá muito claro que esse é o público de vocês. Enfim, a reunião terminou, a gente voltou para casa com aquilo, e essa inquietação fez com que a gente começasse a investigar mais a fundo. O briefing pedia uma coisa. Só que quando a gente olhava, aquela coisa faria com que aquela empresa continuasse repetindo uma fórmula que havia dado certo no passado, mas que ela talvez tivesse expirado e não se tivesse percebido, né? Então ela estava numa sequência de conformidade com o que se fazia. Ela tinha automatizado um processo e todo ano ela repetia aquele processo sem parar a bola para olhar que o jogo tinha mudado. E a gente acreditava muito nisso e decidimos fazer a apresentação indo para um outro lado. E a gente abriu a apresentação da concorrência falando isso. A gente acredita que tem uma questão aqui de briefing que precisaria ser revista. E a gente acredita que essa marca precisa passar por um reposicionamento assim, assado, tal. Para minha surpresa, a gente ganhou essa concorrência. E era uma concorrência muito... eu acreditava que a gente tinha um total de 0 chances, né, por perfil. A 35, naquele momento, era uma agência de 4 pessoas. As agências que estavam nessa concorrência eram agências com mais de 100 pessoas. Então, por perfil, né? E eles foram... Acho que se a gente teve ali um nível de loucura para fazer isso, eles estiveram dobrando a aposta, né? Porque... acreditaram, é uma empresa muito grande, com investimentos muito consistentes em marketing, acreditaram numa agência que era um embrião, né? E foi muito importante, porque eu lembro quando a gente ganhou a concorrência, era assim, então beleza, tá aqui o plano de vocês, ele tá inteiro aprovado, a gente tem 27 dias para botar no ar. E a gente entregou 27 dias, eles tinham naquele momento quase 1.500 pontos de venda, a gente fez não só toda a campanha com mídia nacional, com distribuição de material de ponto de venda em todas essas, e era nacional, né? Então eles são presentes do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então foi um case também muito interessante. E eu acho que isso diz muito sobre o que é a agência, inquietação. Eu acho que a gente não acredita em fórmulas prontas, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que publicidade é alfaiataria, sabe? Acho que essa coisa de uma coisa que deu certo aqui, replicar aqui, puxa, não é por aí, não vai dar certo, vai queimar dinheiro. Acho que as coisas merecem ser olhadas mais de perto. E eu acredito muito, tem um discurso que ele é batido, né? Que é assim, a gente é uma operação de agência com pensamento de consultoria. Ele é muito batido, esse discurso. Mas dentro dele existe um pensamento que é muito válido, que é como eu olho para essa demanda de comunicação do ponto de vista de negócio, né? E aí é onde eu acho que a jornada de empreender é muito boa nesse momento para quem está do outro lado pegando o teu job. Porque essa pessoa sabe onde é que o sapato aperta, né? Então ele sabe, puxa, isso aqui vai dar certo, isso aqui é o que faz de mexer o ponteiro. Então isso significa que todas as vezes que você for levar um trabalho para o cliente, você não vai olhar aquilo só do ponto de vista de comunicação, mas do ponto de vista de negócio. Essas pontas se unem, esse negócio está fazendo sentido, isso aqui para de pé. Acho que a gente acredita muito nisso e trabalha muito dessa forma no dia a dia dos nossos clientes. Acho que tem 2 palavras que talvez sintetizem bem isso que você falou, né? Primeiro é proximidade. Não a proximidade balela que a gente escuta, a proximidade fato, né?
de estar de fato próximo, porque a característica do teu negócio, do jeito que é a tua agência, ela permite isso ainda hoje. Não é uma estrutura gigantesca. Então, de fato, permite que seja muito próximo do seu cliente. E acho que tem uma outra palavra que é muito legal, que é a sinceridade. É falar a verdade, é falar o que pensa. Não o que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que de fato vocês acreditam, né? Porque é isso. Isso faz com que numa concorrência onde vocês são o menos provável, que vocês se tornem os vencedores. É mais ou menos por aí? Eu acredito muito nisso, Fabinho. Eu escrevi outro dia um artigo que era sobre a importância de dizer não. E quando eu falo dizer não, eu não falo do confronto. Não é o eu sei mais que você e não, ou eu não aceito isso e não. Mas é muito importante, eu acho que o trabalho da gente passa muito por aquele conceito de advocacia de marcas. Né? As marcas precisam de alguém que olhe para elas como um médico olha para um paciente, como um advogado olha para um cliente. Né? A gente precisa exercer essa experiência de dizer, cara, não vai por aqui, vai por aqui. E eu acredito muito nisso, por isso. E tem uma coisa, se você souber o que você está falando e se você mostrar isso de uma forma que seja clara, a pessoa vai confiar. Né? Ela pode até ficar em dúvida, mas ela vai te ouvir, porque ela te procurou por alguma razão. Né? Eu não acredito muito em quem se cerca de pessoas que só te dizem sim, que só te dizem que você é inteligente, que você é o máximo, que você é bacana. Isso te leva a errar. Né? Então eu acho que é importante assim, e na agência é claro, assim, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, falando como criativo agora, de a gente ter uma campanha que estava indo por um caminho, alguém surgir com uma ideia, eu derrubar a ideia que era minha a princípio, para colocar a ideia de alguém, porque aquilo era melhor para o cliente. Acho que a gente precisa ter nesse momento um pensamento que ele tem que ser coletivo, né? Ele tem que ser agregador, ele não pode ter o ego na frente do trabalho. Né? Então acredito muito nisso, na importância de colocar os nãos na mesa. Não como isso de confronto, de eu sei mais que você. Não é isso. Mas de olhar para o melhor caminho. E muitas vezes eu acredito que se chega nas melhores estratégias a partir da complementariedade. De levar uma coisa, de ouvir alguma coisa. A gente tem casos, por exemplo, tem uma campanha que fez um baita sucesso para um cliente nosso no ano passado, e ela teve um twist no final por um feedback de um cliente, uma coisa que ele falou, e hoje, quando eu olho para trás para a campanha feita e veiculada e os resultados que ela deu, isso foi essencial. Então, eu acho que essa abertura, tanto do cliente ouvir a agência, quanto da agência ouvir o cliente, isso é a relação próxima de fato. Né? Eu acho que é daí que saem as coisas que são de fato relevantes e vencedoras. Legal. Falar um pouquinho de novidade, né? Eu sei que vocês já estavam muito bem instalados, mas eu sei que vocês estão indo para uma sede nova. E assim, conhecendo um pouquinho do gosto que vocês têm, acho que vai ser quase o impossível, que é ser mais bonita que a anterior. Mas além disso, temos algumas novidades que a gente possa contar? Tem. De fato, a gente está indo para uma sede nova. A gente continua no mesmo lugar, a Vila Madalena, que é um lugar que eu adoro. Eu acho que a Vila Madalena representa uma coisa em São Paulo muito interessante, que eu acho que é a efervescência, né? O pensamento diferente. Eu acho que no meio de a Vila Madalena é uma cidade do interior no meio de uma grande metrópole. Né? É uma cidade em que as pessoas conhecem o quitandeiro, né? Ela tem essa característica. E eu gosto disso, eu acho muito bacana como agência. Então a gente vai para lá, vai ser um lugar muito bacana. Ele tem algumas diferenças em relação ao anterior e ele tem algumas similaridades também em relação ao anterior. Eu vou guardar um segredinho, mas você vai conhecer em primeira mão assim que chegar. E tem duas outras coisas muito legais para contar. Uma é a gente está abrindo uma unidade de trabalho dentro da agência. A gente tem uma expertise muito interessante na área de educação, atendendo alguns clientes muito, muito relevantes dessa área, desde o Colégio Bandeirantes, um deles, a Pearson, a gente fez o reposicionamento de Wizard, a gente atende Santillana, que é o maior grupo editorial de educação do mundo, a gente atende o Instituto Ayrton Senna. Então são empresas que atuam dentro de um mesmo segmento, mas em áreas diferentes desse setor. Né?
Então a gente está abrindo um hub dentro da agência que vai concentrar todas as contas de educação disso, mas não somente concentrar as contas de educação numa mesma unidade de negócio, não é isso. Mas criando um ecossistema que permita como que essas contas, a experiência de uma ilumina o caminho da outra. Como que eu crio um ecossistema em que essas pessoas sentem numa mesma mesa enquanto clientes para discutir o setor? Para ver como uma pode ajudar a outra, como os aprendizados de cada uma circulam. Então é isso que a gente está fazendo, vai ser lançado daqui a pouquinho. É uma coisa que eu acredito muito em profundidade. Eu acho que isso de novo, eu acho que a gente tem um mercado que ele está muito aberto à experimentação. E eu acho que trazer os clientes, fazer os clientes conversarem, fazer a informação circular ali, pode ser muito rico para todo mundo. Então essa é uma das coisas. E tem uma outra coisa muito legal, que você vai ser a primeira pessoa a saber, Obrigado. mas que a gente vai, daqui a pouco, está terminando de ser estruturado, mas que é a primeira sede da 35 fora do Brasil. Então a gente vai expandir, está indo para fora, através já de um cliente que a gente está fazendo mais coisas cada vez mais, e a gente está indo para uma sede nova que vai ser anunciada daqui a pouco. Legal. Obrigado pelo privilégio aí da informação em primeira mão. Querido amigo, obrigado de verdade por você ter vindo aqui, aceite esse convite, sabe do tamanho do apreço que eu tenho por você, da tua agência que realmente é incrível. Quem conhece a 35, quem conhece o Astério, se sente de fato acolhido, como ele falou aqui, isso é fato, é real. Queria desejar todo sucesso no mundo, na nova sede, nessa empreitada nova. Obrigado. E é isso, que a gente possa se encontrar mais vezes. Poxa, sempre um prazer conversar com você e obrigado pelo convite, adorei o papo, passa rápido, né, quando a gente vai. E, cara, obrigado. É sempre bom conversar sobre publicidade, conversar sobre coisas, ter provocações para a gente falar. E é sempre um prazer te encontrar, ter o mesmo apreço por você. Obrigado. E é isso, queridos amigos. Semana que vem a gente vai estar de volta nesse estúdio maravilhoso, no Empathy Studios, para trazer um novo conteúdo para vocês.